Olá pessoal, voltamos aí para falar sobre nossa aula de química nuclear. A gente vai falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear agora. Bom, a fissão nuclear e a fusão nuclear, né, tirando o que acontece nas estrelas, no Sol, por exemplo, onde dois núcleos atômicos se fundem, né, para formar um núcleo só, são fenômenos que são artificiais, né? Eles são gerados pela ação do homem. Tá? Então, vocês viram nos blocos anteriores que o fato de um elemento emitir alfa, emitir beta, né, emitir gama, isso são fenômenos naturais. Isso é a radioatividade. Tudo bem? A fissão nuclear e a fusão nuclear é algo à parte da radioatividade. Tá? Por isso que eu coloquei o nome dessa aula como química nuclear e não como radioatividade. Tá? Então, a fissão nuclear e a fusão nuclear não tem relação, né, com aquele fenômeno que a gente viu, né, de o átomo emitir partículas do seu núcleo, tudo bem? Então aqui a gente vai ter um fenômeno um pouco diferente daquilo que a gente viu até agora. Bom, o que é fissão nuclear? Então, como o próprio nome sugere, né, quando a gente faz fissão de alguma coisa, né, uma fissura quer dizer uma quebra, uma ruptura, tá? Então a fissão nada mais é do que a ruptura do núcleo, do que a quebra do núcleo, tá? Bom, obviamente, quando a gente quebra um núcleo, eu vou ter pelo menos dois fragmentos, né, que vão ser liberados desse núcleo. Tudo bem? Isso é muito realizado com o urânio 235, tá? Com o isótopo 235 do urânio. Então vocês já devem ter ouvido falar que para fazer bomba atômica e também para produzir energia nas usinas nucleares, a gente precisa antes enriquecer o urânio. Por quê? O urânio natural, né, da forma como ele está na natureza, geralmente ele está na forma de óxido. Tá? Quando a gente vai lá na crosta terrestre e pega o urânio lá, né, na forma de óxido, na forma do seu minério, esse urânio natural, 99,3%, tá? 99,3% do urânio natural é o urânio 238. O que é o urânio 238? É aquele átomo de urânio que tem 238 partículas no núcleo, né? Ele tem uma massa de 238. Somente 0,7% aproximadamente corresponde ao urânio 235, que é aquele urânio que é interessante para as usinas nucleares. Tudo bem? Então, o urânio 235, ele é um isótopo físsil. O que é um isótopo físsil? Que pode sofrer fissão. Tá? Então, eu consigo fazer a quebra, a ruptura do núcleo do urânio 235 com maior facilidade. Tá? O urânio 238, ele não é físsil. A gente não consegue produzir a quebra do núcleo do urânio 238. Então, ele não serve para mim em termos de produção de energia, certo? Para fazer armas nucleares também ele não vai servir. Tá? O que seria então enriquecer o urânio? É você aumentar essa porcentagem do urânio 235. Como? Retirando o urânio que eu não quero, aquele urânio que não vai servir para poder produzir a fissão nuclear. Tá? Esse urânio 238 então vai sendo retirado da minha amostra. Conforme eu vou retirando o urânio 238, a minha amostra vai ficando cada vez mais enriquecida em urânio 235. A porcentagem do urânio 235 vai aumentando, certo? E quando eu atingir uma determinada porcentagem, eu posso então utilizar isso como um combustível nuclear, certo? Então, dependendo da finalidade que a gente vai usar, né, o urânio, se for para a bomba atômica, ele tem que ter uma pureza maior, né, 80% ou mais. Se for para usar numa usina nuclear, a gente não precisa de uma pureza tão alta. A gente pode usar, né, uma pureza menor para produzir energia nuclear. Tudo bem? Então, o processo de enriquecimento do urânio nada mais é do que a gente tirar o urânio que não serve para poder fazer a nossa fissão nuclear, que é o urânio 238, que é o mais abundante, né? E deixar lá uma proporção maior do urânio 235. Tudo bem, gente? Bom, então, uma vez que eu fiz o enriquecimento do urânio, eu vou ter uma quantidade
né, razoável do urânio 235 para poder então fazer a fissão nuclear. E como que eu faço isso? Bom, o núcleo do urânio 235 ele tem que ser instável o suficiente para ele poder se quebrar sozinho, para ele poder sofrer a ruptura. Tá? E a gente faz isso como? A gente faz um bombardeamento por um nêutron. Tá? Então o que a gente faz? A gente coloca lá o urânio 235 paradinho, bonitinho, e a gente acelera um nêutron contra o núcleo do urânio 235. Então, essa partícula que vocês estão vendo aqui é um nêutron. Esse nêutron, então, ele vai se chocar, né, com uma energia cinética muito grande, né, vai ser uma colisão muito forte, e o núcleo do urânio vai, então, absorver este nêutron. E ele vai se transformar no urânio 236. Só que esse urânio 236, ele possui, né, um tempo de vida muito, muito, muito curto. Por quê? Porque ele é altamente instável. Então, assim que o urânio 236 é produzido, ele vai se quebrar. Tá? E essa quebra, essa ruptura, vai gerar dois núcleos menores. Tá? Então, essa fissão vai gerar o criptônio e vai gerar também o bário. Bom, como vocês estão vendo, o número total de prótons que a gente tem no urânio 236, que é esse urânio que sofreu a ruptura, que sofreu, né, a cisão, a fissura, tá? Ele tem 92 nêutrons, e se a gente pegar o que ficou no criptônio e o que ficou no bário, se eu somar esses dois valores, vai dar quanto? Vai dar 92, exatamente. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber, bom, a soma, né, antes e depois da equação para o número de prótons, né, tem que ser igual do lado esquerdo e do lado direito da equação. Então, se a gente pegar a equação aqui, ó, urânio 235 com 92 prótons, né, ele foi atingido por um nêutron. Nêutron, né, não tem número atômico, tá? Então eu vou ter o criptônio mais o bário, somando esses dois números atômicos, vai dar exatamente 92. Beleza, gente? Outra coisa que vai se conservar é a massa, tá? A massa do urânio 235 é quanto? 235, por isso que chama urânio 235, né? A massa do nêutron é 1. Então, somando 235 com 1, tem que dar 236. Certo? Então, a massa total do urânio mais o nêutron é 236, que formou o isótopo instável do urânio, né? Somando a massa do criptônio, que é 92, mais a massa do bário, que é 141, vai dar quanto? 233. Tudo bem? Só que eu tenho 3 nêutrons, então eu vou ter 3 vezes 1 de massa, porque cada nêutron tem 1 de massa, que vai dar 3. Certo? Somando esse 3 com esse 141 com esse 92, agora sim eu vou encontrar o valor de 236. Tudo bem? Tá? Então lembra que se de repente aparecer uma equação nuclear que representa uma fissão, né, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que lembrar que em cima, né, em cima a gente tem o quê? A massa, tá? Então, em cima, se eu somar a massa antes e a massa depois, tem que dar o mesmo valor, tudo bem? E embaixo eu vou ter o quê? Um número atômico. Então, se eu somar todos os números, o lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo da equação, tanto em cima quanto embaixo, tudo bem? Bom, então a fissão nuclear, ela libera uma quantidade imensa de energia. Tudo bem? Essa energia que é liberada, então, a gente chama de energia nuclear. Por quê, pessoal? Bom, essa energia é uma energia que está aprisionada no núcleo do átomo. Então, não tem nada a ver com aquela energia que sai lá do fóton gama, certo? Aquela energia que acompanha as emissões alfa e emissão beta. Não, isso aqui é uma energia muito maior, tá? Essa energia é a energia que é liberada quando a gente quebra um núcleo atômico, tá? Então, é uma energia, a gente pode pensar, é como se fosse uma energia que está aprisionada ali entre os prótons e os nêutrons. Então existe uma força muito, né, intensa, tem uma atração muito forte entre prótons e nêutrons e que mantém esses prótons e nêutrons unidos. Tá? Quando a gente faz a fissão, a gente está alterando aí essas forças, né, que estão ali, né, no núcleo
e que deixam esses prótons e esses nêutrons coesos, tá? Então, essa energia é uma energia que está no núcleo e que sai no momento da quebra desse núcleo, tudo bem? Por isso que a gente chama isso, então, de energia nuclear, aquela energia que está aprisionada ali no núcleo do átomo e a gente extrai essa energia por meio da quebra, da fissão do núcleo do átomo, tudo bem? Bom, a fissão nuclear, gente, ela pode chegar aí a mais ou menos, né, dependendo da quantidade que você tem de urânio, pode chegar aí até 10 milhões de graus Celsius a temperatura. Então, vocês têm uma energia absurda desse processo que é liberado, né, na energia nuclear, uma coisa estúpida, né? Então, assim, é muito maior do que qualquer energia que é liberada numa reação química comum, como uma combustão, né? Então não tem nem comparação, né? Aquilo que é liberado por meio da fissão nuclear é muito grande a energia, tá? Por isso que uma pequeníssima quantidade de urânio já é capaz de produzir um montão de energia, tá? Porque é muita energia liberada, né, a partir desse processo da fissão, tudo bem? Bom, a gente tem também o processo, né, da fusão nuclear. Tá? Ah, outra coisa, antes de falar da fusão nuclear, só falando desse slide aqui, que eu já estava até me esquecendo, olha só. O que acontece, vamos só voltar aqui para vocês entenderem melhor, ó, o que acontece quando ocorre a fissão do núcleo do urânio? Cada fissão ela vai gerar 3 nêutrons, então a partir de um nêutron, tá, que foi acelerado contra o urânio, esse urânio quebrou. Quando o urânio quebrou, ele vai liberar mais 3, então ele liberou esse aqui, ele liberou esse aqui e ele liberou esse aqui também. Só que cada um desses 3 vão provocar a fissão de novos 3 átomos de urânio. Então o que era uma fissão, ela vai virar 3. Aquilo que é 3 rapidamente vira 9, né? Aquilo que é 9 rapidamente vai virar 27. Aquilo que é 27 rapidamente vira quanto? Vira 81. Ou seja, isso é uma reação que não vai ter controle. A partir do momento que você fez a fissão de um núcleo, né? Isso se o urânio 235 estiver em alta proporção, se ele estiver muito enriquecido, que acontece na bomba atômica, né? A gente não vai ter o controle porque cada fissão geram 3 nêutrons, de 3 vai para 9, de 9 para 27, então isso gera uma reação em cadeia, tá? Que é o que está representando nessa figura aqui, ó. Então, ó, a partir de um nêutron, que eu acelerei contra um único átomo de urânio aqui, ó, esse 1 formou 3. Aí cada um desses 3 vão pegar mais 3. Então pegou um aqui, ó, esse que ele pegou, esse pegou aqui, ó, esse aqui pegou um urânio, vai liberar 3. Esse aqui pegou outro urânio, vai liberar mais 3. Esse aqui pegou outro urânio, vai liberar mais 3. Então, ó, de 1 rapidamente foi para 3. De 3 rapidamente foi para 9. Isso aqui vai aumentando exponencialmente, tá? Por isso, então, que a reação, né, de fissão é uma reação em cadeia, né? O que acontece com a bomba nuclear, por exemplo. Tudo bem? Bom, gente, agora sim, né, chegando na fusão nuclear, que é exatamente o inverso, né? A fusão, ela une 2 átomos menores para formar um átomo maior, tá? Então, aqui na fusão nuclear de 2 hidrogênios, a gente produz um hélio. Então, ó, cada hidrogênio possui um próton. Unindo 2 prótons, a gente vai ter, né, um núcleo de 2 prótons, é claro, que é o hélio. Isso acontece no Sol, né? Então, o combustível do Sol é o hidrogênio, o gás hidrogênio, tá? Que se transforma em hélio, tá? Então, 2 hidrogênios juntos formam um hélio, tá? Aqui eu tenho a massa de 2, é um deutério. Aqui eu tenho a massa de 3, é um trítio. Tá? A união vai dar um hélio que tem massa de 4. Só que aí sobra um, né? Esse 1 que sobrou é um nêutron. Tudo bem? E vai formar também o quê? Vai formar energia, tá? Só que a fusão nuclear, ela forma mais energia ainda do que a fissão. Por quê? Porque quando duas partículas nucleares se juntam, lembra que eu falei que existe uma força muito intensa que vai manter os prótons e os nêutrons coesos. É a energia da ligação nuclear. Então, quando se forma, né, uma ligação entre 2 partículas nucleares, isso é uma ligação extremamente forte, absurdamente forte. Então, vai liberar mais energia ainda do que na própria fissão. Tá? Então, a gente pode estimar aí 10 vezes mais energia por grama. Tá? Então,
Se lá na fissão nuclear eu posso atingir uma temperatura de 10 milhões de graus Celsius, na fusão a gente chega até 100 milhões, tá? Então é 10 vezes mais energia aí que a gente pode, né, produzir a partir da fusão nuclear. Tudo bem? Bom, então aqui, rapidinho, tem um exercício que fala justamente sobre um processo de fusão, né, nesse caso. Então, lembra que é um processo artificial. Então, a produção do oganessônio, que é o último elemento da tabela periódica, tá, que pertence à família dos gases nobres, esse elemento é produzido no laboratório quando uma folha de chumbo é bombardeada com criptônio. Tudo bem? Então o chumbo está lá parado, o chumbo tem 82 prótons, tudo bem? O chumbo está lá parado, ele recebe uma pancada do criptônio, que é um gás, certo? E aí o chumbo absorve esse criptônio e vai juntar então 82 com 36. Quanto é que dá? Dá 118 a soma. Tudo bem? Bom, aí vai somar também o que? A massa, né? Ó, 210 com 86, tá? Vai dar 296. Aí cadê os outros dois? Porque aqui é 294 a massa do oganessônio, né? É que o oganessônio antes era o onon-óctio, né? Agora com a tabela periódica atualizada, então o símbolo dele é assim, ó, tá? OG, né? É um gás nobre. É o último gás nobre lá, né? No sétimo período da tabela periódica, tá bom? Dois nêutrons são formados juntamente, né, com o átomo de oganessônio aí, tá? Que é 294. Se somar 294 com a massa de dois nêutrons, isso vai dar exatamente 296. Lembra que na equação nuclear a massa tem que se conservar e a carga também tem que se conservar. Então somou tudo em cima do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Embaixo também, né? 82 com 36 se somado a 118, tá? Então mantém tanto em cima, o número de cima, quanto o número de baixo se somar, tá? Isso é a fusão de dois núcleos menores formando um núcleo maior, tá? Então isso é uma fusão nuclear, tudo bem? Então isso é uma equação de fusão nuclear, beleza, gente? Bom, então daqui a pouco a gente fala, né, no último bloco, finalmente, sobre mais aplicações aí da química nuclear, beleza? Então até logo.